Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos tentar entender como as cidades mesopotâmicas foram pacificadas e como surge o primeiro grande império da humanidade. Mas para isso precisamos olhar para os acádios, tribo nômade que vieram do deserto da Síria e chegaram à Mesopotâmia por volta de 2550 a.C., enquanto este território estava totalmente dominado pelos sumérios. Mais de 200 anos se passaram, muitas tretas entre as cidades mesopotâmicas aconteceram e nessas brigas abriu-se espaço para a conquista acadiana e Sargão I não perdeu a oportunidade e numa única chance, no século 23 a.C., unificou todas as cidades-estados às margens do rio Tigre e Eufrates sob o seu comando. E fundou a dinastia acadiana. Sargão reinou por 56 anos, de 2270 a 2215 a.C. Por isso que esse cara é muito importante para a gente começar a entender como se deu a pacificação das cidades na Mesopotâmia e a formação das grandes civilizações. O Império de Sargão era imenso, estendia desde o mar Mediterrâneo, incluindo toda a Mesopotâmia, parte dos atuais Irã e Síria, chegando até a Península Arábica. Sargão foi um dos arquitetos das mais antigas cidades imperiais e teve o cuidado de construir sua legitimidade sobre as fundações e tradições dos lugares sagrados. Na Mesopotâmia, o problema não era conquistá-la, mas respeitar suas tradições, e cada novo conquistador entendia isso. Os persas conquistaram também a Mesopotâmia, mas respeitou suas tradições. Alexandre o Grande teve total respeito pelas tradições dos povos conquistados. E até os temíveis romanos sempre tiveram respeito pelas tradições dos povos conquistados. E claro que Sargão, mesmo sendo o primeiro imperador, não era bobo. E como podemos dizer, ele foi comendo pelas beiradas, mantendo nos seus primeiros anos de governo as tradições clericais e paulatinamente deu início às mudanças estruturais que transformariam para sempre o cenário e a ordem urbana, diminuindo o controle das mãos do clero e permitindo que a terra passasse para a propriedade privada sob a tutela do Estado, e não apenas para os servos dos deuses locais. Sargão rompeu com a tradição de adotar uma cidade suméria como a capital e, no lugar disso, construiu Agade, um centro imperial próximo ao que seria a Babilônia. E mesmo a primeira cidade imperial, Agade, não tendo durado muito, o governo não voltou ao velho sistema e mantiveram o padrão de propriedade de terra e controle centralizado desenvolvido por Sargão e por seus sucessores. Com a unificação das cidades, o próximo passo era a organização das regras sociais. Gente, imagine uma sociedade sem regras, uma sociedade sem leis, sem deveres, desprovidas de direitos. Essas, sem dúvida, era a maior dor de cabeça dos governantes por vários séculos depois de Sargão, até que surgiu uma figura lendária. Lá em 1764 a.C., Hammurabi I. E com ele, o primeiro código de leis, apresentando ali as primeiras maneiras de como o homem lidava com as questões do direito, do dever, da lei, da punição, quando essas leis eram infringidas. Embora tal código esteja muito distante do que é hoje, compreendemos como justo e compreendemos o que é injusto, ele tratava como diferentes pesos e medidas as pessoas de classes sociais distintas. Claro que a sociedade não era organizada só com leis, a ciência alterava profundamente o cotidiano dos citadinos.
A invenção do calendário, por exemplo, a divisão da vida em meses em semanas, as semanas em dias e dias em horas, as horas em segundos, foi um marco na história da humanidade. Os mesopotâmicos ainda foram além, desenvolveram o sistema de matemática, desenvolveu o sistema matemático sexagenal, baseado no número 60, calculavam, dividiam, multiplicavam, entendiam de astrologia, podendo prever eclipses lunares e eclipses solares, através da observação das estrelas. Tudo bem que a medicina deles se confundia um pouco com magia, médicos e sacerdotes. Tratavam suas afirmações por meio da observação e tentativa de erros e acertos. Bem ou mal, foi assim que o conhecimento foi sendo construído. Um pouco de mitologia aqui, um pouco de ciências ali, mito e ciência sempre andando juntos. E assim a sociedade foi sendo paulatinamente construída. Gente, muito obrigado por mais esse momento, por mais essa aula. Fique com Deus e até a próxima.